Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Tokarski, eu sou CEO da Bioninvest. E hoje a gente vai falar sobre como analisar robôs de investimentos. Ao final desse vídeo você vai saber analisar um robô de investimento, um robô trader, como um profissional, que é como deve ser. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais para que você possa acompanhar os conteúdos que a gente vai desenvolver especialmente para você. Para começar, se você não sabe o que é um robô de investimento, um robô trader, acesse o nosso canal que lá tem um vídeo te explicando sobre isso. E agora vamos falar sobre análise de robôs. Primeiramente, é importante você entender que existem dois tipos principais de análise, duas vertentes. A análise qualitativa e a análise quantitativa. E aqui no vídeo a gente vai falar sobre as duas para você. Então vamos começar com a análise numérica, a estatística. É preciso entender que um robô de investimento, um robô trader, ele tem padrões estatísticos de comportamento. E bons robôs trader costumam repetir esses padrões estatísticos de comportamento. Não que retornos passados sejam garantia de retorno futuro, muito pelo contrário. Mas um robô que é bom e ele explora um padrão do mercado que se repete, ele tende a ter ciclos estatísticos semelhantes aos que ele teve anteriormente. A primeira pergunta que você deve se fazer: qual é a frequência de operações desse robô? Ou seja, de quanto em quanto tempo ele costuma realizar operações na bolsa. Essa informação é super importante e indica para você se esse robô costuma realizar várias operações em um dia, uma operação a cada dia, uma operação a cada semana, enfim. Quantas vezes o gatilho das estratégias dele são atingidos para que ele realize alguma operação. Segunda pergunta: qual é a maior sequência de perdas desse robô? Também conhecido como drawdown, esse termo mede o risco que esse robô traz para a sua carteira de investimentos. Todos os investimentos em renda variável têm risco e o drawdown é a principal medida que vai te trazer qual é o nível de risco desse robô, quanto ele chegou a perder na pior fase estatística quando o mercado estava desfavorável à estratégia dele. Sabendo o drawdown do robô, você deve se perguntar: eu estou disposto a assumir o risco desse robô, o drawdown dele? Porque essa é a medida que vai trazer para você quanto você está exposto para que você consiga ter maiores rentabilidades. Terceira pergunta: saber quais são os alvos, os objetivos desse robô. Quando ele ganha uma operação, ele ganha quanto? Esse é o take profit. Quando ele perde uma operação, ele perde quanto? Esse é o stop loss. Saber quanto é o take profit e o stop loss do robô, o alvo de ganho e a trava de perda, é importante para que você também faça o seu gerenciamento do risco de maneira efetiva. A quarta pergunta, que se complementa à terceira e à segunda que eu acabei de mencionar também: quantas operações, no máximo, esse robô pode realizar em um dia? A trava de operações dele. Porque tem robôs que, embora a frequência de operações que eu mencionei anteriormente seja mais alta, mas eles possuem algum tipo de trava de operações. Ou seja, esse robô pode realizar no máximo 3 operações em um dia, ou 10 operações em um dia, ou uma operação em um dia. Aqui a gente está falando do cenário em que ele realiza o máximo de operações que ele é permitido pelo código dele a realizar. Quinta pergunta e super importante: quanto a mais de ganho ele deu do que de prejuízo? Essa é uma divisão dos ganhos totais do robô sobre o prejuízo total do robô, que vai te gerar o fator lucro. O fator lucro é um grande indicador de rentabilidade esperada frente ao risco assumido nas operações com os robôs e é bastante relevante para você considerar na sua análise. Quanto maior o fator lucro, melhor. Sexta pergunta: quanto tempo o robô demorou para renovar um topo histórico de performance, romper o último topo anterior, no pior dos cenários, depois de uma sequência de perdas? Isso vai medir para você quanto tempo o robô levou para se recuperar depois de um cenário desfavorável à estratégia dele. É também chamada de estagnação. Todas essas perguntas e análises são muito importantes para que você utilize robôs
alinhados ao seu perfil. Então entenda o seu perfil, qual o nível de volatilidade você está disposto a se expor e utilize robôs que se encaixem nele, porque para que você alcance as boas rentabilidades, é importante você estar aderido e alinhado ao que está utilizando. E isso não se aplica também somente a robôs individuais. Todas essas análises podem ser utilizadas também para composições de robôs ou portfólios de robôs, que são muito importantes e a gente fala sobre isso em outro vídeo, mas o tema aqui é que você, a partir de agora, vai saber analisar robôs como um profissional. Por fim, na análise numérica e estatística, e não menos importante, analise o maior período disponível de dados. Não caia na cilada de analisar dados de curtos períodos, como 6 meses, 3 meses, 1 ano. É importante você ver como o seu robô se comportou em diferentes cenários de mercado. Isso vai mostrar o quão resiliente ele é. Então, quanto maior a amostra de análise de dados numérica, melhor. Você vai saber como aquele robô se comporta em cenários muito diversos de mercado e qual é a resiliência dele. Com isso, você vai ter análises muito mais completas e assertivas sobre o seu robô. Segundo eixo de análise, além da numérica e estatística, é a análise qualitativa. Na análise qualitativa, o objetivo é entender quais são as características de comportamento do seu robô e entender quando ele costuma se prejudicar, quando ele costuma ser beneficiado, dadas as diferentes e possíveis configurações do mercado na bolsa de valores. Primeira questão da análise qualitativa e super relevante: qual ativo o robô opera? Um robô pode operar em diversos ativos, como ações, opções, contratos futuros, enfim, um rol muito grande. E tem ativos que são melhores e ativos que são piores de serem operados por robôs. Inclusive, a gente fala sobre isso em outro vídeo no nosso canal. Mas você ficar atento a qual ativo o robô opera e a quais movimentos de mercado ele está suscetível é muito importante. Se, por exemplo, ele opera no índice, no dólar, em uma ação, os momentos e os movimentos de mercado são diferentes. Outra questão muito relevante na sua análise qualitativa: qual direção de operação esse robô realiza? Existem robôs no mercado que só operam apostando na alta de um ativo, operam em termos de mercado comprado. Existem robôs que só operam apostando na queda de um mercado, operações vendidas. E tem robôs que operam tanto comprados quanto vendidos, que eles podem apostar tanto na variação positiva quanto na variação negativa do ativo. Por fim, na análise qualitativa, é muito relevante você entender qual é o modelo de operação desse robô. Um robô pode ter diferentes modelos de operação. Ele pode ser um robô a favor de tendência, pode ser um robô contra a tendência e pode ser um robô oscilador. O modelo de operação de um robô vai te dizer para quais momentos de mercado ele é mais adequado. Então, se há uma tendência muito forte, vamos supor que um robô opere no ativo índice Bovespa e o índice Bovespa suba de maneira muito agressiva. Um robô de tendência vai se beneficiar desse momento. Já um robô contra a tendência, ele vai tentar buscar os respiros que o mercado dá. Quando há uma tendência muito forte, seja para cima, seja para baixo, ele vai entrar apostando que essa tendência vai acabar ou que vai ter um respiro e depois ela pode ou não continuar. Por fim, os robôs osciladores, que eles apostam sempre no retorno à média. Eles apostam que o mercado não vai ter grande tendência, nem para cima, nem para baixo, e que se há um desvio de preço, ele retorna à média. Então, sabendo o modelo com o qual o seu robô opera, ou o robô que você está analisando, é bastante relevante para que você possa agrupar ele com outros robôs e assim ter uma diversificação de estratégias para diferentes momentos de mercado, de tal forma que você reduz bastante o risco ao qual você está se exposto e traz uma carteira, um portfólio muito mais consistente que vai te trazer retornos melhores a médio e longo prazo. Os melhores robôs, o melhor robô ou o melhor portfólio de robôs são aqueles que trazem credibilidade e que se adequam ao seu perfil de investimento.
Fazendo essas análises que a gente mencionou aqui hoje, você já vai estar no 1% dos melhores investidores e vai saber escolher bons robôs e portfólios que se adequem ao seu perfil e que vão te ajudar a ter maior consistência e melhores resultados nas suas operações automatizadas. Com tudo o que a gente falou nesse vídeo, você tem uma base incrível para se tornar um investidor de sucesso utilizando robôs de investimento. Você agora será capaz de controlar os seus investimentos em renda variável, trazendo um risco controlado para o seu perfil e que se adeque à sua realidade. É muito importante que você avalie informações com credibilidade, informações que sejam críveis e tenham transparência para você tomar a melhor decisão na hora de investir. E é para isso que a gente traz uma plataforma completa para que você possa analisar todas essas informações sobre robôs de investimento com toda a transparência e credibilidade que a Bion traz para você. E se você ainda não tem a sua conta na Bion, crie agora gratuitamente a sua conta. Você vai contar com todo o suporte da nossa equipe de especialistas, materiais educacionais para você se tornar um investidor de sucesso e também todos os nossos robôs e informações disponíveis para você na palma da mão. O link para criar a sua conta imediatamente na Bion está na descrição do vídeo. É isso, galera, por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, dá o like no nosso vídeo e até a próxima.